Mais um especial Simone Moldes e desta vez para o lançamento da minha segunda coleção de moldes. Eu tô muito feliz. Vocês não podem imaginar o quanto. Eu tentei fazer uma coleção que atendesse a necessidade de vocês. Tentei fazer uma coleção com tudo aquilo que vocês me pediam, né? Me mandam mensagem, me mandam direct e assim, eu não consegui ainda atender todos os pedidos. Ficou um pouquinho para a próxima coleção. Mas essa coleção tá grande e tá bem diversificada. Então eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu amei, eu acho que ela tá linda e assim, meu coraçãozinho tá louca para colocar a mãozinha na massa. A Simone, a exemplo das outras coleções, dá 10% de desconto nos moldes de lançamento, hoje, amanhã e depois de amanhã. Lembrando também que ela tem um prazo de produção de até 20 dias. Ela sempre corre bastante para tentar te mandar antes, mas ela tem um prazo de produção de até 20 dias úteis. Não são corridos, são úteis. E depois você ainda tem o prazo do correio para o CEP da sua cidade. Então fique atento ao prazo, porque existe esse problema, né? Então, assim, terminou de assistir os moldes, escolheu, corre para o site, corre para comprar aquilo que você acha que é necessário, porque assim você acaba recebendo um pouquinho mais cedo, tá bom? Todos os parceiros da Simone Moldes também estão colocando entre hoje e amanhã algumas aulinhas com alguns dos moldes para te mostrar o que eles fizeram. E eu já vi algumas e posso te dizer que as peças ficaram lindas, e eu acho que você vai gostar. Tô deixando o link de onde eles vão soltar os seus vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, depois que você conhecer a coleção, passa pelo canal deles para assistir o que eles postaram. E eu tenho que lembrá-los também que os moldes da Simone, não só os da minha coleção, mas da Simone de uma forma geral, dos outros parceiros, são vendidos também na Fabi Rodrigues, na MJ Artesanato, Biscoitando com Vivi, Biscuit do Gi e da Comporto Festas. Eles não têm um molde à pronta entrega desta vez, mas alguns desses moldes eles terão também na loja deles, tá bom? Eu espero sinceramente que você goste. Tem um pedacinho de mim em cada modelagem e olha, tem coisa muito legal para vocês. Espero que você goste. Vamos conhecer a coleção? Vem! Vamos começar por esse aqui, ó, que é o meu toyzinho. Ele tem um corpinho básico, um bracinho sem marcação de mão e um rostinho mais arredondado do que os toys que a gente vê normalmente. E com ele, você consegue fazer qualquer personagem, tanto menina quanto menino, além dos bonequinhos de profissão. Esses bonequinhos, se a gente descontar o cabelinho, ó, ficam por volta de 9 centímetros, o que é um tamanho muito bacana. Esse aqui, obviamente, vai ficar bem mais alto, porque ela tem um cabelo bem mais alto, né? Então, esse aqui é o meu toyzinho de código 719. O próximo é esse aqui, ó, de código 720, que eu chamei de Russinha Doll. Na verdade, eu diria que esse molde é o grande coringa da coleção, porque ele tem um corpinho, um bracinho, uma perninha, uma botinha que você pode colocar no lugar do pezinho para encaixar e um rostinho de boneca russa e um vestidinho todo modelado. E com ele, você faz desde peças tridimensionais que param em pé, até peças chapadas para a gente colocar na caneca. Eu não colei na caneca, por isso que ela não tá acompanhando o formato,
Mas essa aqui, ó, eu fiz acompanhando o formato. Olha que gracinha. O rostinho não vem modelado, aqui eu que modelei a boquinha. Mas olha que graça. E o tamanho que fica essa bonequinha aqui... Ó, tirando o chapéu, tirando o gorrinho, 8 centímetros. Deixa eu pegar a bailarina. Ó, também 8 centímetros, se a gente for contar o coque, 9. Então, esse aqui é o Rocinha Doll de código 720. Este aqui, eu chamei busto para canecas, número 721, código 721. Na verdade, eu tenho aqui 2 bustos, um completamente de lado e um meio de lateral. E com ele, a gente pode fazer as chamadas canecas, né? Então, olha, aqui eu fiz uma caneca só com o busto e aqui eu fiz uma fada. Então, ele tem aqui, ó, a orelha pra gente fazer essa fada aqui, ó. Qualquer fada, né? Na verdade, né? Então, observe um rostinho que fica meio de lado e um rostinho completamente de lado. Eu coloquei busto para as canecas, mas na verdade isso aqui é um aplique. Então, você pode fazer o que você quiser. Olha como fica bonito, gente. Olha que graça. E eu vou medir para vocês o tamanho, ó. Essa aqui eu ainda não fiz, mas ó, de lado. Eu vou medir para vocês o tamanho que fica. Ó, 5 centímetros. Essa vai ser uma outra fada. 5 centímetros, tá bom? O próximo molde é este aqui, que faz a princesa, né? As princesas. Nesse caso, eu fiz a Branca de Neve. No molde vem tudo. Vem esse rostinho, vem o colo, né? O corpo, as mãozinhas já com os dedinhos e a saia. Olha o tamanho e o peso desse molde. A saia sai perfeita. Vai ser um dos primeiros moldes que eu vou fazer, porque tem um pulinho do gato pra gente conseguir tirar essa sainha com toda esta profundidade do molde. Então, ele tem um pulinho do gato, tá? E eu vou fazer, um dos primeiros vídeos que vai entrar será dela e deles. Já já eu falo deles. Vamos lá. Tamanho. Ó. 11 centímetros, na verdade 12, né? Vamos lá. 11 centímetros, se a gente for contar o lacinho, 12 centímetros, tá? E ela serve realmente para fazer qualquer uma das princesas, a princesa que você quiser. Olha que rostinho mais lindo. E esse molde... ele sai com o nome Princesa Neve Branca e o código é 722. E é claro que se tem Branca de Neve, tem também os 7 anões. Vamos pôr todo mundo em pé aqui. Olha, então o que eu queria que você observasse? Que todos eles, olha, param em pé. Claro que a gente vai colocar isso aqui numa base, né? Mas todos eles param em pé. E o molde deles é este aqui. Olha que coisa mais legal. Também é um molde bastante completo e por isso toda esta quantidade de molde. E o nome dele é Os Meus Anõezinhos, de código 723. Então, eu tenho aqui, ó, o gorro de todos eles, a barba, porque existe anão que tem barba maior, existe anão com barbinha menor, as orelhas do Dunga, os bracinhos, a fivela do cinto, a gola do Dunga, botõezinhos e óculos.
4 tipos de rostinho. Com esses 4 tipos de rostinho, a gente faz a cabecinha dos 7 anões. E tenho ainda o sapatinho, 2 corpinhos, um mais gordinho, outro mais magrinho, porque os anões têm corpinhos diferentes. A perninha deles que é todas iguais, são todas iguais. O bracinho do Dunga e a roupinha do Dunga. Então, realmente aqui eu tenho um molde mega completo. Então, vamos começar, ó, o Dunga, que depois de seco fica com mais ou menos... Deixa eu pôr ele do lado da Branca de Neve para vocês terem uma ideia da proporção. Tá bem proporcional mesmo a história, né? Então, ó, eu tenho aqui mais ou menos 6,5 centímetros. Aqui eu tenho o atim, o soneca, o dengoso, olha que graça, o mestre, que é um dos meus preferidos, o zangado com aquela cara de mal e o feliz. Então, aqui estão todos eles. Os próximos moldes é aquilo que a gente chama, né, de kit profissões. Começando por esse 724. O que eu tenho aqui? Um notebook, uma maleta, uma pasta, uma calculadora e uma prancheta. Kit Profissões 1, código 724. Kit Profissões 2, 725. O que eu tenho aqui? Um violão. E eu normalmente tiro o violão todo numa cor só e depois pinto com a cor mais escura. Então, a gente tem um violão, tem um chapéuzinho de formando, uma brocha, um frasco de química, uma balancinha para nutricionista, uma máquina fotográfica, um extintor de incêndio para bombeiro e uma raquete de tênis para tenista. Então, aqui... Ah, e outra coisa, eu fiz todos esses acessórios pensando nos toizinhos de profissão. Então, eles estão proporcionais a isto aqui. Na verdade, eles cabem em qualquer bonequinho, né? Mas tá vendo, ó, o chapéuzinho da formanda mais ou menos do mesmo tamanho do chapéuzinho de cozinheiro. Ó o violãozinho, tá? Então, é realmente para complementar os toizinhos quando você vai fazer profissões. Então, este aqui foi o 725. No 726, que é o kit Profissões 3, a gente tem livro aberto e fechado, temos uma carta, um halteres, um troféu, um apetrecho de dentista, aquela luz que a gente coloca na testa e a broquinha, né, que ele usa, e ferramentinhas de mecânico. Esse é o kit Profissões 3, de número 726. No 727, a gente tem o kit Saúde. E eu utilizei, então, o que eu tenho aqui? O estetoscópio, a seringa, o chapéuzinho da enfermeira e uma maletinha. Essa é a maleta e essa é a alça da maleta, a alcinha da maleta, tá? E tá aqui, ó, eu utilizei a seringa, o esteto e o chapéuzinho nesse toizinho. Então, esse aqui foi o kit Saúde de código 727. O de código 728 é a balancinha do advogado. Então, você faz o toy, coloca a balancinha numa mão
e um livrinho na outra e representa bem um advogado. Esse próximo é o kit, é o 729 e é o kit chefe de cozinha. E eu utilizei aqui o chapéuzinho e a colherinha, tá? Então, nesse kit vem o chapéu, a colher, uma manga de confeiteiro e um pauzinho de macarrão. Olha que gracinha que fica no toy. 729. O 730 é profissões cabeleireiro. Tem aqui um secador, eu já deixei secar assim, ó, porque daí imagina que isso aqui seja uma cabeleireira, né? Elas costumam pendurar o secador de cabelo no pescoço, né? Então, eu pensei, a gente pendura o secador no pescoço e nas mãozinhas, numa mão a gente coloca a tesoura, na outra mão a gente coloca o pente. Então, aqui vem o secador, a tesoura e o pente. E o código é o 730. O 731 é o pintor, só que agora não mais de parede, é o pintor de quadros, né? Então, tem um pincelzinho e uma paleta para ele segurar. E, finalmente, nessa primeira remessa, né? Porque profissões você começa a pensar, eu tive que parar porque já tinha uma quantidade enorme, né? É o engenheiro, que tem o chapéuzinho, o esquadro e a régua. Aqui eu pensei em engenharia civil, mas se você tiver, por exemplo, engenharia elétrica ou engenharia mecânica, é só você trocar a cor do chapéuzinho, o esquadro, todos eles, ou a régua, todos eles usam, e de repente, se for engenharia elétrica, você coloca uns fios, se for engenharia mecânica, você pode aproveitar um outro kit, se for engenharia química ou de produção, você pega o frasquinho, enfim, você vai compondo de acordo com a necessidade. Os próximos dois são os kits pães. Kit pão 1 e kit pão 2. Na verdade, ó, você tem aqui vários tipos de pãezinhos diferentes, só que todos pequenos. Porque quando eu montei esse kit, eu pensei em pote, eu pensei em caixinhas, né, de acrílico, em lugar para você colocar torrada, caixas para colocar torrada. Então, aqui, ó, você tem pães, tá? E eu fiz com esses kits, misturando os pãezinhos, os porta-guardanapos. Então, não é um porta-guardanapo com um pão só. Olha os de torradinha, que bonitinhos que ficaram. Deixa eu tirar daqui. Ó. Que bonitinho. Agora, eu vou passar um vernizinho aqui para essa azeitona brilhar. E olha que lindo. Olha o pupurri de pãozinho. Que gracinha que ficou. E esse também de torradinha, só que utilizando as torradinhas menores. Então, aqui, ó, é o 733, que é o kit pães 1, e o 734, que é o kit pães 2. Estes próximos, que são o 735, o 736 e o 737, é o Conto de Fadas Mini. E eu fiz o Sereia, a Neve Branca e a Princesa e o Monstro, que seria, na verdade, a Pequena Sereia, a Branca de Neve e a Bela e a Fera, né? Então, ó, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho sereias em várias posições. Eu tenho o linguado olhando tanto para a direita quanto para a esquerda, porque daí você consegue compor, se você quiser montar um cenáriozinho assim, ó, dele conversando com a Pequena Sereia, você consegue. Tem o Sebastião, olha o tico, olha o tamanho do Sebastião. E tem 3 conchinhas para compor o cenário.
vou medir essas pecinhas para vocês depois de encolhidas e prontas. Ó, a pequena sereia em pé, ela fica com 2,8 centímetros. Esta aqui, ó, colocando a cabecinha aqui, fica com, não chega a 3, gente, olha, é muito pequenininha, ó. Ó, não chega a 3, dá 2,7. Essa aqui é um pouquinho mais compridinha, porque ela é assim, nessa posição. Mas também não chega a 3 centímetros. Então, é bem tico mesmo. Ó, 2 centímetros. O Sebastião, 1,8. E as conchinhas também são bem pequenininhas, não chegam a 2 centímetros, ó. Essa tem 1,7. Esta aqui tem 1,2. E esta aqui tem 0,9. Então, é bem pequenininho mesmo. Pra que eu pensei em um kit tão pequenininho assim, ó? Primeiro que você pode montar meio que um cenáriozinho, ó. Aqui, tá vendo? Eu tô imitando um fundo de mar. E essa pequena sereia aqui, junto com este Sebastião, vão enfeitar isso aqui assim, ó. E eu vou pôr com linguado, né? Não com o Sebastião, com linguado. E eu vou pôr esse Sebastião aqui, ó. Como se os três estivessem batendo um papo. Essa é uma primeira utilidade. Depois a gente tem todas aquelas candy hugs, né? Que são aquelas velas feitas no canudo, em que a gente precisa que os personagens sejam bem pequenininhos mesmo. E terceiro lugar, você pode fazer um cenáriozinho para fazer enfeite de chimarrão. Pensa você fazer a rodelinha do enfeite de chimarrão. Deixa eu pegar aqui, ó. Pensa que isso aqui é um enfeitinho de chimarrão. Você coloca os personagens aqui, põe umas algas, né? Põe umas algas, as conchinhas, e você fez o enfeitinho de chima, que tá super em alta. E o melhor da história aqui é que eu tenho no molde, ó, os dois linguados, o Sebastião, um corpinho da pequena sereia já assim, o outro corpinho já assim, bracinho, cabecinha de lado, cabecinha maior de frente, cabecinha menor de frente. E a gente tem os cabelos já prontos. Este aqui, que é o cabelo de trás, já a base de trás. Esses fios, então, todos eles usam a mesma base de trás, ó. Então, isso agiliza muito, tá vendo? Esses fios aqui, ó, pra gente compor e aumentar o cabelo, e esse aqui é a franja. Então, isto agiliza muito, 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 muito. A outra é a da Branca de Neve. E na cavidade eu tenho a Branca de Neve também segurando a sainha. Ela fica, vou tirar o lacinho, tá? Ó, tirando o lacinho, ela fica com 2,8 centímetros, 2,7 centímetros. Se a gente colocar o lacinho, ela fica com 3. Ó, o passarinho, 2 centímetros, 1,9 na verdade, ó. Deixa eu segurar aqui pra você ver, ó. Não chega a 2. Tem a maçã e tem um espelhinho. E, de novo, você pode pensar em compor uma velinha, a Branca de Neve aqui, ó. Com o passarinho, ó. Branca de Neve e passarinho. Olha que graça. Olha que graça de velinha, né? E super rapidinho, por quê? Porque eu também tenho a parte de trás do cabelo, onde eu vou encaixar a cabecinha. Já tenho aqui o vestidinho completo, as cavidades dão para separar bem,
que eu costumo fazer? Eu tiro a sainha de uma cor e o vestido todo de outra cor. E depois, com pinta-bolinha, eu venho fazendo os detalhezinhos em vermelho. Então, eu tenho esta parte do cabelo para trás, eu tenho esses dois fios, que são esses fios que vão compor esse chanelzinho dela, e tenho folhinha da maçã, a franjinha aqui, ó, o espelho, o passarinho, enfim, tá super gracinha. Ah, e tudo isso aqui também para aplique de laço, gente, fica lindo, porque é muito delicado, é muito pequenininho. E no enfeite de laço, eu vi muitas laceiras que estão fazendo o enfeite de laço assim. Elas colocam um enfeite maior no centro do laço e alguma coisa na beirada do laço de um dos lados. E então, tá tendo dois enfeitinhos num laço só. E esse aqui, ó, que é o da Bela e a Fera, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o castiçal, o Lumière, eu tenho a Madame Samovar e o Zip, eu tenho a Cabeça da Fera, eu tenho a Bela, ó, a Bela aqui, ó, que graça, com uma cabeça maior sem pescoço e uma cabeça menor com pescoço. Eu gosto sempre dessa que tem um pescocinho, sabe? Porque eu acho que ela não fica atarrancada. Aqui eu usei uma sem pescoço, ó. Falta fazer os cílios nela. E aqui eu pus o pescocinho. Aí eu tenho também o Olorge. Olha que bonitinho. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Então, deixa eu te contar o que são essas cavidades, né? Eu tenho aqui a Fera, a Madame Samovar, o Zip, o vestidinho, as duas cabeças, uma com pescoço, outra não, o bracinho, que é pequenininho, a flor com o caule. Então, essa flor aqui, ó, esta com o caule. Tenho estas florzinhas minúsculas, aqui em dois modelinhos. Tenho o fundo do cabelinho, a lateral do cabelinho, o coque e a franja. Então, esse cabelinho, ele foi feito assim, ó. Eu tenho o fundo do cabelinho, eu tenho o coque, eu tenho esse rabinho aqui que vem pra frente, esse rabinho aqui, ó, e tenho a franja. A Bela, que é o que o pessoal, a Fera, que é o que o pessoal provavelmente vai falar, nossa, mas é cheio de cavidade, como é que eu vou tirar, tal? Então, eu tiro assim, ó, as orelhas, sobrancelha e nariz, eu tiro numa tonalidade mais clara, que é aquela parte funda lá do molde. Os chifres, que são essas duas cavidades aqui, eu tiro num chocolate mais escuro. E o restante no marrom, que vem arrematando a peça. Então, é muito fácil tirar. Depois que eu saquei, eu venho com palito de dente, molho na tinta branca e passo em cima dos dentinhos. Então, é realmente muito fácil. A mesma coisa aqui, ó, o reloginho. Como é que eu tiro o reloginho? Embora eu vá fazer vídeos disso tudo, tá? Lá na cavidade, que é bem profunda e tem uma boa separação, eu coloco cor pele. E o restante eu tiro tudo de marrom. Ele sai inteirinho de marrom. Depois que ele tá seco, é que eu venho com esses detalhezinhos, um pincelzinho, e só passar o douradinho assim, ó. Não é ficar pintando, não demora horas, nem nada disso. É muito rápido. O zip, a mesma coisa. Eu tiro esta parte, mas depois eu vou ensinar direitinho, tá? Eu tiro essa parte sem pretensão nenhuma, com lilás, e essa também. Já tiro, já arranco do molde. Corto. Daí, eu coloco massa branca nele todo e corto. E pego as partes que eu tinha cortado e encaixo. Tá vendo, ó? Eu encaixo. Eu não arrumo aqui no molde, que dá mais trabalho. Eu prefiro colocar a massa, sacar e cortar. De novo, você consegue montar um cenáriozinho de
de enfeite de chimarrão com essas pecinhas. Olha que graça. Fora o laço, né? Tá bom? Agora chegou a vez dos nossos pets, né? Então, esse primeiro cãozinho, que é o meu pet Dog 1, ele é meio genérico. Ele foi feito para que você consiga com ele fazer um labrador, um dálmata, um vira-lata, tá? O que vem aqui? Vem um corpinho já nesta posição, o rabo, a orelha e a cabecinha. E aí, você consegue adaptar, você consegue empurrar um pouquinho o corpinho para deixar ele mais curto e mais gordinho, você consegue mexer no jeitinho da orelha para poder virar, principalmente virar latas e etc, tá? Código 738. O 739 é o bacezinho, o cãozinho salsichinha. E eu fiz ele aqui de duas cores e em duas posições. Sentadinho e com as 4 patinhas no chão. Então, eu tenho aqui a cabecinha, o rabinho, a orelha e o corpinho. Tem o pescoço lá, só pra gente juntar depois, fazer a emenda aqui, ó, da cabeça com o pescoço, e aí ele já sai completinho. Olha que bonitinho. O 740, ele foi pensado pra gente fazer o bulldog e o pug. Olha que graça! Olha que bonitinho, gente. E eu tenho aqui o corpinho, tenho 2 cabecinhas, porque a cabecinha do pug é diferente da cabecinha do bulldog. Tenho as orelhinhas do bulldog, a orelhinha do pug, o rabinho e as patinhas dianteiras. Então, aqui no corpinho, sai sem as patinhas, mas já sai com um afundado. Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar lá no fundo. Aqui, ó, eu já tenho um afundadinho para acomodar as patinhas dianteiras que saem nesse molde aqui. Então, é bem facinho tirar esses cachorrinhos, tá? Esse é o 740. O 741 é para fazer aquelas raças que saem bastante, que é o Maltês, o York, o Lhasa, enfim, aqueles cãezinhos peludinhos. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, eu fiz uma cabecinha só, que todos eles têm a mesma cabecinha. Apesar de não parecer, eles têm a mesma cabecinha. Fiz um corpinho sentadinho, assim, e um corpinho em pezinho, assim, que você pode dobrar as patinhas e deixar ele de 4, ou deixar ele assim, que vai se apoiar em alguma coisa, tá? Aqui eu tenho rabinho, essa parte aqui, eu faço os rabinhos, mas não só com... Eu junto diversos e faço dependendo da largura do rabinho do cachorrinho. Tenho 2 tipos de bigode, um mais magrinho e um mais gordinho. As sobrancelhas, isso aqui é a sobrancelha. A orelhinha, aqui tá a orelhinha. E do York, que a orelhinha é em pezinha, que é essa outra aqui, tá bom? E o 742 são os gatos. Tá aqui o gatinho, ó. Que eu também fiz o corpinho em 2 posições. Esta primeira aqui, que é desse gatinho, que fica assim, sentadinho. E esta segunda, que é deste gatinho aqui, ó. Tá? Ele sai assim. Aqui eu tenho o rabinho, orelhinha e cabecinha. E aqui eu tenho o corpinho do sentadinho. Esse corpinho, do mesmo jeito que a saia da Branca de Neve, ele tem um pulinho do gato pra gente conseguir sacar, porque é um molde bastante profundo, tá?
eu vou gravar o vídeo para vocês e aí eu mostro como é que a gente faz para sacar. O tamanho dessas peças, eu fiz todas essas peças proporcionais àqueles topinhos que a gente faz, né? Por exemplo, essa bonequinha aqui, que a gente pode usar tranquilamente para fazer um topo de bolo, que tem 9 centímetros. Olha do lado do cachorrinho, que gracinha. Olha aqui, que gracinha. É o tamanho que eu uso também para os meus noivinhos. Deixa eu pegar aquele que tá em pé, ó, um noivinho e o cachorrinho aqui em pé, apoiadinho, ó. Assim, ele ficaria apoiado assim, ó. Tá vendo? Então, são os cachorrinhos que eu normalmente faço, do tamanho que eu normalmente uso, tanto para topo de bolo infantil. É que aqui ela tem um ursinho, deixa eu pôr ele aqui, ó. Olha que graça. Então, tanto para topinho infantil, quanto para topinho de casamento. O próximo molde é esse 743, o oratório. Todo mundo sabe que eu faço bastante santinho, e eu já ensinei esse oratório manualmente no canal. Só que o fato de a gente ter um molde agiliza muito a produção. Então, quem trabalha com santinho sabe o quanto é importante você agilizar a produção. Tá aqui os dois em cores diferentes para você observar como a peça fica legal. Essa santinha foi feita com aquele meu molde da coleção passada, né? Então, o oratório é proporcional ao tamanho dos meus santinhos. Ele tá um pouquinho menor do que aquele que eu ensinei a fazer à mão. Ó, deixa eu pôr aqui que fica mais fácil medir. Ele fica com 9,5 centímetros. 9,5 centímetros. Dependendo do tempo, encolhe um pouco mais ou encolhe um pouco menos, então dá uma leve diferença, 9,5 centímetros. Tá? É o 743 oratório. Os próximos moldes são sagradas famílias em tamanho e posições diferentes. Então, a primeira é esta 744, que é só da cintura para cima. Óbvio que a gente vai fazer um complemento bem legal para ficar uma coisa muito legal. Tem mais ou menos 6,5 centímetros, o que também é ótimo para um imã de geladeira. E a gente com isso consegue fazer pingente de árvore, como eu vou fazer no canal, consegue fazer imã de geladeira, consegue fazer aplique de caixinha, enfim, tem bastante utilidade. O que que eu tenho aqui? Gente, a peça sai praticamente pronta. Eu tenho essa primeira parte aqui, ó, de José e Maria. Eu tenho um encaixe aqui dessas duas partes para ninguém ficar em dúvida de como montar. Tenho a manga deles, o menino Jesus, os rostinhos deles e o complemento de manto, além das mãozinhas. Então, é um molde que você tira a pecinha assim em no máximo 10 minutos, o que te dá uma produtividade bem grande. A segunda Sagrada Família é essa 745. Olha que graça. Olha que coisa mais linda. Dá para você fazer um cenário, compor um cenário, dá para você deixar ela bem simples assim, e ela também já sai com todas as partes. Corpo de José, corpo de Maria, as mangas, cabelo de Maria, mãozinhas, barba e bigode do José já sai pronto. Esse cesto onde vai o menino Jesus, cabecinha e corpinho do menino Jesus. Então, também numa agilidade, assim, imensa. Estes dois, que é este aqui e este aqui, estes dois, ó, diferença entre eles. Este é tridimensional
Este é bidimensional, ou seja, ele é chapado atrás. Esse não, esse é inteirinho. E este é um pouquinho maior que este. Este é pra gente fazer um presépio de mesa. E este aqui é pra gente, entre outras coisas, montar aqueles pratos. Então, eu vou fazer um cenário aqui e vou montar aqueles pratos que as pessoas gostam de deixar na entrada da casa, do lado da Bíblia e etc. É a Maria gestando Jesus. É a Maria grávida de Jesus. Olha que gracinha, tá? Então, aqui eu tenho os pezinhos, a sola do sapatinho, cabecinha do José, cabecinho da Maria, burrinho, orelhinhas do burrinho, o corpinho da Maria, que também tem um pulinho do gato para a gente conseguir sentar a Maria no burrinho, porque ela vai sair chapada. Então, para a gente sentar ela aqui no burrinho, tem um pulinho do gato, que eu também vou ensinar, e aqui tá o José e a cabecinha do burrinho, e as mãozinhas deles. Neste outro, eu tenho chapado, né? José e Maria. Vantagem desse molde sobre o outro. Aqui, como ele é chapado, numa peça só já sai os braços. Então, eu não preciso depois ficar tirando a manga. Isso aqui já foi tirado junto, já sai a pecinha junto. E isso agiliza muito o nosso trabalho, muito mesmo. Então, esse molde aqui, ó, ele é muito rápido de ser feito. Tenho aqui os pezinhos, a sola do sapatinho, né? Ó, aqui eu tenho o pezinho, mas eu também tenho essa solinha aqui, que é esta, a mãozinha, cabecinha do José, cabecinha da Maria, o burrinho chapado e os corpos já prontinhos, só tirar do molde. Esse é o 747. Os próximos moldes são as cabecinhas que todo mundo me pedia muito. Então, nesta coleção, a gente terá 6 cabecinhas. Esta primeira, rostinho estilo infantil, tamanho P, M e G. E uma segunda que é rostinho estilo princesa, também tamanho P, M e G. Para esse infantil, as cabecinhas são essas, ó. Então, lembrando que cabeça infantil é mais redondinha, mais bochechudinha, tá? Esse rostinho aqui é o rostinho da Branca de Neve. Então, quem comprar o molde da Branca de Neve, não compre este, porque o rostinho é o mesmo. Agora, quem não comprar a Branca de Neve e quiser ter o rostinho, é esse aqui, tá? A diferença entre eles foi o olhinho. E quando a gente muda o olhinho, a gente muda tudo no rosto. Mas é exatamente o mesmo rostinho, tá? Então, é o 748, que é o rostinho estilo infantil P. O 749, que é o rostinho M. E o 750, que é o tamanho G. Olha que bonitinha, né? Eu pus cílios. O nosso próximo molde é a base. Então, eu fiz um molde para as bases dos nossos toys. Porque assim fica fácil, né? A gente já tem tudo. Corpinho e etc. E a base para onde colocar. Por que que é importante que essa base seja grossa, né? Porque como eles têm pezinho sempre muito pequenininho, a gente afunda na base e isso dá bastante estabilidade para a peça. E é melhor do que colar no acrílico, porque no acrílico você não consegue ter essa firmeza de afundar o araminho, tá? Então, esse é o 751, que é a base trapézio. E agora, o de Natal. Eu não fiz muita coisa de Natal este ano, porque a gente já tem uma coleção bem grande de Natal o ano passado. E com aquelas peças do ano passado, a gente consegue fazer muita coisa.
Então, na verdade, o que eu acabei de fazendo de Natal esse ano foi visando mais os porta-guardanapos e os pingentes de árvore. Então, eu fiz esse kit que a Simone Moldes vai vender como sendo um combo de código 754, que são os PGs natalinos. Mas ela também vai vender separadamente só a bota, que seria o 753, só a luva, que seria o 754, e só os rostinhos e complementos de rostinhos, que seria o 755. Então, você tem a opção de comprar o combo ou comprar os moldes separadamente de acordo com aquilo que lhe convém. E eu tirei estes 4 porta-guardanapos com esses moldes de mostruário. Mas assim, gente, eu queria ter tirado muito mais, porque as ideias vão aparecendo e você vai multiplicando esses moldes. Então, veja bem, aqui eu tenho uma botinha, vou tirar assim, ó, para ficar mais fácil de ver. Aqui, o pinguinzinho dentro da luva, uma ginger dentro da bota. Repare que a bota já sai com o cadarço, então fica muito fácil mesmo. E aqui, ó, eu tenho os rostinhos que eu tirei daqui. O que eu tenho aqui? 3 tipos de rostinhos diferentes, mas todos eles no estilo fofinho. Eu tenho o chifre da rena, nariz do bonequinho de neve, focinho de ursinho, orelhinha de ursinho, do pinguinzinho, o bico do pinguinzinho, enfim. Você tem tudo para você criar esses aqui, ó. Olha que graça. Olha o Papai Noel aqui, ó. Olha a rena. Esta foi uma carinha e esta é outra, ó. As duas tiradas deste molde aqui. Uma delas, ó, tem um focinho aqui já emendado, que é esse modelinho. Já sai com o focinho. Que é esse modelinho aqui, ó, do ursinho também. Então, o que você... Ó, outra reninha também. O que você faz? Você vai montando de acordo com aquilo que você quer, ó. Essa aqui tá aqui. Vamos pôr numa botinha. Ó, ela na botinha, como ficaria... Tá vendo? E aí, a imaginação é o limite. Que tamanho fica? Olha, fica com mais ou menos uns... Tirando o gorrinho, mais ou menos 7 centímetros. Com o gorrinho tá dando 8. Deixa eu ver essa aqui da rena, ó. Essa da rena tá dando 6,5. Se não contar o chifre, né? Ó, 6,5, tá? Então, esse do Papai Noel, ó, 7 centímetros, se eu puser aqui, vai até essa, sem o pomponzinho, ó, 7,5. É um tamanho ideal para porta-guardanapo, e isso aqui pode ser um pingente de árvore. Olha que graça de pingente. A gente coloca um fiozinho aqui, ó, vira um pingentinho de árvore. Lindos, né? E para terminar, tá faltando o rostinho de princesa P, M e G. Número 756, o P, 757, o M e 758, o G. Então, veja, ó, esse é o P. Para você ter uma ideia do tamanho, ele fica com 3,8 até o queixo. Comparando com o rostinho infantil, ó. Essa coleção PMG é bem maior do que essa PMG do rostinho infantil. Então, esse aqui é o P, esse aqui é o G. Olha, gente, a gente muda o olhinho, muda o rostinho. Por que que ele é um rostinho diferenciado? Porque ele é mais afilado, tem mais queixo, assim, mais pontudinho. É um rostinho mais delicado. E se a gente olhar de perfil, ó,
ele tem pouco papo, porque o que a gente vai fazer é introduzir o pescoço bem aqui, ó, tá? As princesas ficam assim, elas não têm papo. Então, se a gente for comparar este, ó, este ele fica com um tamanho de 5,5 centímetros, da ponta da cabeça à ponta do queixo. Compara com o infantil. Olha como o infantil é bem menor. E esse aqui, ó, dá pra você fazer as princesas num tamanho grande, de uns 25 centímetros, mais ou menos. Esse rostinho ficou com o tamanho de 6 centímetros. Na verdade, 6,5 centímetros, da ponta aqui até a ponta do queixo, ó, comparado com o infantil. E de novo, olha como o olho faz toda a diferença. Deixa eu colocar eles assim e assim para vocês terem uma ideia de como muda a linha, dependendo de ser rostinho infantil ou rostinho de princesa. E essa foi a nossa coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer assim, como eu lanço coleção praticamente uma única vez no ano, tentei atender aos pedidos que todos me fizeram e eu espero que vocês sejam bastante auxiliadas por esses moldes, tá bom? Tchau!